Na aula de hoje, a Thaís examina o emprego do pretérito mais que perfeito e do futuro do presente, ambos no modo indicativo. Vamos lá? Oi, tudo bem? Nestas aulas passadas, nós temos estudado o emprego dos tempos verbais no modo indicativo. Você já aprendeu a empregar o presente do indicativo e também o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Como você já sabe, na língua portuguesa, nós temos vários tipos de passado, podemos dizer assim. Podemos dizer que se trata de modalidades de passado. Um é o passado perfeito, outro é o imperfeito e o outro é o pretérito mais que perfeito. Grosso modo, é o passado do passado. Muito bem, na aula de hoje eu vou começar tratando exatamente do pretérito mais que perfeito. Esse passado em relação a uma ação já passada. Então você vai ver que o pretérito mais que perfeito, tanto na forma simples quanto na forma composta, vai estar expressando uma ação passada em relação a uma ação que já ocorreu também. E para exemplificar isso, eu vou chamar como primeiro exemplo um texto do Machado de Assis, extraído do conto A Causa Secreta. Vamos ver? Então nós temos aqui. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Então vamos estudar este trecho aqui. Muito bem, eu disse, há mais de uma ação aqui e uma é passada em relação à outra. Veja, você vai observar que o narrador desse trecho já situa a ação de perguntar no tempo passado. Só que Garcia perguntou a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias. Ela só pode ter tido notícia destas circunstâncias antes de ele perguntar. Não é? Então, nós percebemos claramente aqui que a ação expressa pelo verbo ter e a ação expressa pelo verbo conhecer são anteriores à ação de perguntar, a esta ação do personagem Garcia. Não é? Então, aqui nós estamos empregando o pretérito mais que perfeito simples. Ao lado dele, nós podemos empregar o pretérito mais que perfeito composto. E como fazemos o tempo composto? Está aqui. Colocamos o verbo ter, auxiliar ter, poderia ser também o auxiliar haver, no pretérito imperfeito. E a ele juntamos o verbo principal no particípio passado. Tinha-se chegado, tinha chegado, a mesma coisa que chegara. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Então, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito composto e o pretérito mais que perfeito simples. O que você nota aqui é que eles expressam exatamente a mesma coisa, uma ação ocorrida antes de outra ação já passada. Não é? Então, é diferente daquilo que nós vimos quanto ao pretérito perfeito, que o pretérito perfeito simples era diferente do pretérito perfeito composto. Não é? Isso não acontece quanto ao pretérito mais que perfeito. Tanto o simples quanto o composto expressam a mesma coisa, não existe nenhuma nuance semântica aí diferenciando o simples do composto. Agora, o que cabe ressaltar é que a forma simples pode estar substituindo também o futuro do pretérito ou ainda o imperfeito do subjuntivo. E é por isso que nós temos a expressão já cristalizada, quem me dera, no lugar de quem me desse. Muito bem, agora que nós estudamos o tempo pretérito mais que perfeito do modo indicativo, nós vamos estudar o futuro. Vamos começar a estudar futuro hoje. Tratamos de futuro do presente simples do modo indicativo. Ora, tempo futuro indica uma ação que ocorre após o momento em que se fala. Vamos ver então por meio do exemplo. Temos aqui este trecho também extraído do Machado de Assis, extraído do conto O Cônego ou Metafísica do Estilo. Então, nós temos aqui uma previsão do que deveria acontecer no futuro. Não é? O personagem aí do conto formula uma teoria e ele imagina que no futuro essa teoria será realmente muito respeitada.
Então, diz ele, os governos decretarão que essa teoria, seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira, e tudo estará acabado. Então, você está observando aí, por meio desse exemplo, que ele acredita piamente que essas ações se realizarão no tempo futuro, ou seja, no tempo posterior ao tempo da fala, né? Então, temos aí o uso corriqueiro do tempo futuro do presente simples. Aliás, um tempo mais usado na linguagem escrita do que na linguagem falada, não é verdade? Dificilmente nós usamos o tempo futuro do presente simples na linguagem falada. Nós formulamos aquelas locuções verbais muito coloquiais do tipo eu vou fazer no lugar de eu farei. Mas tudo bem, vamos ver agora uns outros empregos do futuro do presente. Vamos lá para um próximo exemplo. Olha, aqui neste caso, aquele navio estará, quando muito, a 3 quilômetros da costa. Neste caso, não se pode falar de uma ação futura, não é isso que está sendo expresso aqui, mas expressamos uma incerteza, uma dúvida quanto a um fato atual, quer dizer, a suposição quanto a fato atual. Aquele navio estará, quando muito, a 3 quilômetros da costa. Parece que eu estou calculando, não é verdade? Agora, nas afirmações condicionadas, quando se referem a um fato que vai acontecer, no qual eu acredito, não é? Também posso usar o futuro do presente simples. Vamos ver. Então, se não chover, sairei. Então, quer dizer, é uma ação, é uma afirmação condicionada, sairei, com a condição de não chover. Entretanto, se refere a um fato de realização provável. Eu acredito que vá realmente realizar essa ação, né? Eu não acredito que isso seja impossível, né? Então, você está vendo em que o futuro do presente, do indicativo, é o tempo adequado aí no caso. Agora, o futuro do presente pode ser empregado também para expressar uma ação no tempo presente, só que por motivo de polidez. Ele é empregado nas fórmulas de polidez. Eu vou mostrar um exemplo para você que com certeza você já usou na sua vida cotidiana. Vamos ver? Então, eu digo assim, ousarei fazer-lhe mais um pedido. Veja como isto aqui é da linguagem comum, corriqueira nossa, não é da linguagem polida. Nós dizemos isto, mas não significa que a ação de ousar se situe num momento posterior. Muito pelo contrário, ela se situa no momento da ação, no momento presente. Ousarei fazer mais um pedido e já estou fazendo o pedido. A minha próxima frase será com certeza esse pedido, não é? E um último emprego da forma simples do futuro do presente no modo indicativo é também bastante conhecido de você. Veja, é o modo imperativo, é a expressão de ordem, expressão de desejo, de súplica, mas sobretudo de ordem, que pode aparecer no modo indicativo desde que o verbo esteja no futuro simples. E o exemplo é extraído dos 10 mandamentos. Vamos lá. Então, está aqui, não matarás. E nós não temos nenhuma dúvida de que se trata de uma ordem. Não matarás. Não irás matar, né? E o verbo aparece no futuro do presente, simples, tá? E agora vamos falar um pouquinho do futuro do presente composto, a forma composta do futuro do presente. Vamos ver quando é que nós a empregamos. Então, um exemplo está aí. Quando chegares, já teremos saído. Veja, a primeira coisa a observar é como se faz o futuro do presente composto. Você está vendo aqui o verbo auxiliar, o verbo ter, que está conjugado no futuro do presente mesmo, ao lado do verbo principal, que está no particípio passado. O que você vai observar aqui quanto a emprego dessa forma, futuro do presente composto, é que tenho duas ações aqui. Quando chegares, teremos saído. Ações de chegar e de sair. E o que eu expresso com este tempo verbal é uma ação futura que estará concluída antes da outra. Então, veja,
já teremos saído quando chegares, quer dizer, sairei antes que chegues, não é? São duas ações e uma já terá sido concluída antes da outra. Então, e agora, quando eu tiver certeza de uma ação futura, numa afirmação condicionada, também posso empregar o futuro do presente, composto. Vamos lá? Então, está aqui. Antes do final do ano, terei escrito um livro. Então, veja aqui, é a certeza de uma ação futura que se expressa aqui. Esse é um exemplo muito semelhante ao exemplo anterior, não é? E, curiosamente, o futuro do presente composto pode ser empregado para tratar de uma ação passada. É estranho, né? Mas não de uma ação que tenha ocorrido de fato, mas da possibilidade de ter ocorrido uma determinada ação no passado. Veja a frase e anote aí no seu caderno. Terá encontrado Clarice em Paris? Então, veja, olha lá o verbo auxiliar ter no futuro do presente, ao lado do verbo principal encontrar no particípio passado. Então, o que quero expressar com terá encontrado Clarice em Paris? É quase que uma mistura de futuro com passado, não é? Então, é a possibilidade de ter ocorrido esse fato no passado. E isso só é possível quando eu emprego o futuro do presente composto, exatamente pelo fato de ele ter um auxiliar no futuro simples, mas ter o particípio passado. Encontrado é uma forma nominal, mas é uma forma participial no passado. E é por isso que essa nuance está preservada dessa forma verbal. Muito bem, na nossa próxima aula nós vamos terminar de estudar o emprego dos tempos verbais no modo indicativo. E eu vou mostrar para você como se emprega o futuro do pretérito no indicativo. Vamos também falar sobre modo subjuntivo. Eu espero você lá. Até lá!